Às vezes um romance policial começa com um crime, mas ele quer de fato investigar uma cidade inteira. Em 1913, um crime acontece num prostíbulo muito peculiar no Rio de Janeiro, chamado A Casa das Trocas. Um detetive começa a reconstituir o que aconteceu naquela noite, mas quando ele começa essa investigação, muita coisa vai aparecendo. Mitos religiosos, crimes esquecidos, histórias antigas da cidade e personagens que parecem carregar parte dessa história junto consigo. Durante essa investigação e muito aos poucos, uma pergunta muito curiosa aparece. Será que os crimes ajudam a explicar a história de uma cidade? Grande parte da ficção brasileira recente parece trabalhar numa outra ótica. São histórias muito centradas nos personagens, muito introspectivas mesmo. Então são histórias que são fechadas no presente e não têm qualquer relação com o passado histórico ou qualquer relação com o mundo externo. Então são histórias do presente que não têm nenhuma relação com o passado histórico ou com os mitos que ajudaram a formar uma sociedade ou uma cidade, enfim. E aqui entra Alberto Mussa, que vai no movimento completamente oposto a isso. Ao invés de escrever histórias que focam 100% nos personagens, nessa introspecção, ele traz os personagens para um tabuleiro em que a gente vê personagem, historicidade, mitos religiosos e história do Rio de Janeiro, neste caso aqui, com uma maestria incrível. Ele já escreveu diversos livros e alguns já foram traduzidos em mais de 10 países, mas especificamente neste vídeo eu quero falar de O Senhor do Lado Esquerdo. Como eu falei, o romance começa em 1913 num prostíbulo muito peculiar do Rio de Janeiro, chamado A Casa das Trocas. É chamado assim porque os casais vão ali e têm as experiências sexuais das mais diversas. Este crime é o ponto de partida da investigação do detetive Baeta, mas esse crime não é exatamente o único crime que a gente vai discutir dentro desse livro. Até porque a gente vai perceber durante a leitura que pouco importa ou menos importa quem matou quem, porque as histórias que estão envolvidas ali e todos os mitos religiosos e todas as suas esses desdobramentos são tão importantes quanto aquele crime. E o que o Alberto Mussa faz é simplesmente delicioso de ser lido, gente. Por quê? Porque ele pega esse pano de fundo do crime e começa a mostrar as diferentes camadas da cidade do Rio de Janeiro. E para isso ele vai para episódios históricos, para relatos culturais, para mitos e para todo tipo de história que contribua com uma narrativa. E de vez em quando você pode sentir que tá, vamos dizer assim, uma matriosca, naquela bonequinha russa, porque a gente tá falando de uma história e para falar dessa história a gente fala de uma outra história, mas tudo culmina nessa história principal e tudo se liga, não fica nada separado. Então é muito delicioso porque você consegue viajar numa história, mas ao mesmo tempo voltar para a espinha dorsal do livro. E aqui eu vou ler um trechinho logo do começo do livro para vocês. O crime que vitimou o secretário da Presidência da República no governo Hermes da Fonseca aconteceu no velho bairro Imperial de São Cristóvão, na Rua Antiga do Imperador, atual Avenida Pedro II, onde se seguia a lendária mansão denominada Casa das Trocas. A Casa das Trocas, que foi residência da Marquesa de Santos, depois propriedade do Barão de Mauá, foi adjudicada em última instância ao médico polaco Mirosław Zimuda, polêmico defensor do aborto e da esterilização feminina, que tomou posse dela em 1906. Esse fabuloso palacete foi ainda sede do Ministério da Saúde e museu do quarto centenário, abrigando hoje o Museu do Primeiro Reinado. No dia em que nossa história começa, sexta-feira, 13 de junho de 1913, parecia funcionar nele a soberba clínica do polonês. Disse que parecia funcionar, é exagero, funcionava realmente. Naquela casa, apenas no período da manhã, na ala esquerda do pavimento térreo, o consultório clínico do Dr. Zimuda, que também dispunha de uma sala de partos, usada muito raramente. Todavia, oculto sobre aquela fachada, existia ali também um magnífico prostíbulo, cujos mistérios se encerravam no andar superior. O prostíbulo do Dr. Zimuda foi, no gênero, o estabelecimento mais singular da história da cidade, porque não era apenas um lugar onde homens alugavam prostitutas, mulheres também podiam fretar serviços masculinos. Aliás, eram permitidos todos os arranjos, todas as combinações, todas as permutas. O mais interessante desse livro é como o Alberto Mussa consegue misturar história, ficção e mito. Então aqui nós temos elementos reais da história do Rio de Janeiro, nós temos a própria ficção, que é a mistura dessa história imaginária, e também os mitos que circundam a história do Rio de Janeiro e também a história do Brasil como um todo. É muito, muito interessante. E aqui a gente parte
para um lugar que é incomum, pelo menos nessa literatura contemporânea mainstream. E aqui, gente, eu não quero fazer uma apologia do tipo, não leia os autores mais vendidos, essa literatura é horrível, etc e tal. Você pode fazer sua própria escolha. O que eu estou querendo dizer, na verdade, o que eu estou querendo te sugerir é você ir além dos best-sellers mais vendidos. Por quê? Porque existe uma literatura que não é a mais vendida, mas que é igualmente boa. Eu já falei aqui de Fábio Gonçalves, eu já falei aqui do nosso querido também Alexandre Soares Silva, dois autores maravilhosos, os quais eu já li no clube de leitura também. Se você não conhece, é só se tornar membro aqui da área de membros que você faz parte do clube. Mas eu também quero falar agora de Alberto Mussa, que é um outro autor contemporâneo que escreve livros belíssimos, divertidíssimos, excelentes de ler, que entregam uma boa história. Então, Ana, é equilíbrio? Sim, é sobre equilíbrio, é sobre você ser um leitor completo que é capaz de conhecer os diversos tipos de livros contemporâneos, para você não cair no conto do vigário, de dizer que literatura contemporânea é horrível, que literatura contemporânea é ruim. A gente tem muita coisa ruim sim, na minha opinião, mas também nós temos muitas coisas boas, e são as coisas boas que a gente precisa falar mais. E ao longo dessa narrativa a gente vai descobrindo o passado colonial do Rio. Essa narrativa é feita por um narrador em primeira pessoa, um narrador cronista ali, podemos dizer, que vai contando a história pra gente. E aí nós temos referências às tradições indígenas, às religiões afro-brasileiras, tudo isso feito com um cuidado e com uma precisão também muito grande. E através desse mosaico cultural a gente vai se entregando para a história, a gente vai se entregando para essa narrativa que traz muita, mas muita cultura brasileira. Quando Alberto Mussa ele recupera essa dimensão histórica, essa dimensão simbólica, ele cria o Rio de Janeiro como um personagem também. Isso me lembrou Carlos Ruiz Zafón em todos os seus livros, que a Barcelona também era um personagem. Me lembrou também o Cortiço, que o Cortiço ali também era um personagem. Então Rio de Janeiro ele é esse personagem que faz parte da história, que cobre cada passozinho, cada cantinho de tudo que a gente conversa, que a gente sabe dentro do livro. Para mim, um ponto alto desse livro foi a construção dos personagens. Aqui o Alberto Mussa ele é muito menos explícito no sentido de ele dizer assim, sei lá, fulaninho é desse jeito. Na verdade, ele mostra. Então é aquela regra máxima do não fale, mostre. Então ele mostra o personagem, ele mostra a característica do personagem ao invés de dizer o que o personagem é. Isso torna muito mais fidedigno. Inclusive tem uma personagem que ela é prostituta e mostra que ela escolheu ser prostituta mesmo ela sendo virgem. E ao invés de dizer isso várias vezes que ela tinha um amor por essa profissão e não sei o que e tal, ele simplesmente mostra. Mostra quando ela chegou, mostra o que ela fez, mostra a atitude dela, mostra a reação de outros personagens diante da atitude dela. E isso cria uma atmosfera que é muito mais verossímil. Você entra muito mais na história do que simplesmente ler a característica de um personagem. E aqui eu vou ler um trecho sobre a personagem Fortunata. Olha só. Eita lembrava da moça porque esteve com ela pouco antes de fazer sua última viagem de especialização científica nos Estados Unidos. E insistiu naquele ponto. Se a veterana Cássia não tinha dado referência, se não tinha comentado algo a mais sobre a vida pregressa de Fortunata. Dona Brigitte estava muito constrangida. Ela pediu tanto, disse tanta coisa boa sobre a amiga, me deu tantas garantias, que eu acabei me comovendo. Fortunata foi recebida na ala esquerda do saguão, na área ocupada pelo consultório do Dr. Zimuda. Dona Brigitte fez questão de que ela observasse a rotina oficial da clínica e indagou sobre sua qualificação em enfermagem para deixá-la confusa. No fim, além de reconhecer a beleza da pretendente, simpatizou com ela, que tinha um olhar maroto, um sorriso de quem bem compreendia aquelas simulações. Arranjaram os papéis da Santa Casa de Misericórdia, como faziam outras vezes, que certificava sua experiência anterior. Era o único documento em que constavam dados mínimos sobre a prostituta, Fortunata Conceição, natural do Rio de Janeiro, e nada mais. O senhor deve entender que é uma carta falsa. O primeiro freguês foi importador de insumos agrícolas, homem de sexualidade clássica, que, embora não fosse violento, era um tanto enérgico e muito volumoso. Dona Brigitte queria mesmo impressionar Fortunata para que ela assimilasse bem as vicissitudes da nova profissão. Só não contava encontrar aquela nódoa de sangue nos lençóis quando entrou no quarto após a saída do cliente. Essa foi a minha primeira vez. Consternada, emocionada até, Dona Brigitte nunca descobriu os verdadeiros motivos daquela bela mulher de 20 e poucos anos que fora buscar aquela vida tão gratuitamente. Fortunata, por sua vez, não fazia caso. Estava ali por espontânea vontade e tinha vocação daquilo.
Era permissiva, desfrutável, fazia as coisas com a disposição dos que praticavam bem. Negava a tese preconceituosa e inverídica, até hoje defendida por muitos intelectuais, de que as meretrizes não trabalhavam com prazer, pois Fortunata tinha orgasmos intensos e belíssimos. Só era muito reservada, não contava episódios de sua vida pessoal, nunca falou da família, nem comentou as razões que a levaram à casa. E foi sendo conhecida e estimada, e não demorou a ser admitida nas festas coletivas. Fortunata ficava com mulheres, divertia casais, não tinha limites. Gostava da coisa, aquela vagabunda, foi o depoimento final da capixaba que escandalizou o período. Então aqui a gente poderia ter simplesmente um parágrafo falando que Fortunata adorava fazer tudo que ela fazia, mas aqui a gente teve uma elucidação, a gente teve um mini episódio dentro desse contexto para explicar a Fortunata. Eu acho que isso é muito interessante porque coloca o leitor em um outro patamar, coloca o leitor dentro da história, ao invés de estar lendo, sei lá, um script de um roteiro, de quais são as características daquele personagem. Vale lembrar uma coisa, se você for puritano, esse livro não é pra você, porque fala muito sobre sexo, não é exatamente que tem cenas de sexo como dark romance, hot, lá, qualquer coisa do tipo, não é isso. Mas aqui ele vai para a fisiologia da coisa e traz muitos dados estatísticos sobre isso também, até porque a gente está falando de um crime que aconteceu dentro de um prostíbulo. O que é mais impressionante para mim também nesse livro é a habilidade e o domínio do vocabulário, não só do vocabulário de época, mas também do vocabulário dos mitos, dessas culturas que são afrocentradas, essas culturas que são mais voltadas para a mitologia também. O Alberto Mussa tem um domínio muito grande e não é exatamente pedante, não. Ele torna a história muito verdadeira quando ele utiliza esses elementos, porque ele utiliza da maneira certa e não para tornar a história difícil, sabe? Então isso mostra que a gente está lidando com um autor que não só respeita, mas também está amplamente interessado na diversidade cultural do Brasil, porque ele faz pesquisas imensas, né? Tanto é que eu acho que o irmão dele, não sei se ele é capoeirista ou se estuda tudo isso, e o irmão dele contribuiu também para trazer as perspectivas e o estudo da capoeira, porque existem capoeiristas na história também. E por que no final das contas que eu recomendo esse livro? Primeiro, porque é um romance policial. Segundo, porque vai para um caminho bem diferente do que a gente está acostumado e traz uma história interessantíssima. É um romance que prende, como a gente gosta de falar aqui entre os leitores, né? E é um romance, sobretudo, que traz também uma visão muito cultural e muito rica do Rio de Janeiro, lá de 1913. E nesse caso também vale a pena conferir outros livros do Alberto Mussa que fazem parte desse contexto, né, do Rio de Janeiro, que é se não me engano, é uma trilogia, talvez seja uma trilogia, mas talvez tenha 4 livros também. Vale a pena a gente falar quem é Alberto Mussa, né? Alberto Mussa é um escritor carioca, nascido em 1961 e tem a sua fama, vamos dizer assim, a sua força maior é a escrita de romances policiais que misturam ficção e mitologia. Ele é um grande estudioso do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro como um todo, mas também das mitologias gregas, das mitologias africanas, sobretudo das culturas indígenas, africanas e europeias. E antes de se dedicar totalmente à literatura, o Alberto Mussa foi pesquisador e tradutor e já começou a trabalhar ali com algumas línguas diferentes. E aí esse interesse por línguas diferentes também já foi para culturas diferentes, e aí sim a gente inicia esse estudo que ele coloca na ficção. No final das contas, O Senhor do Lado Esquerdo vai funcionar não só como um romance policial, mas também como um convite para você conhecer o Rio de Janeiro, conhecer o Brasil por outros olhos, os olhos da ficção, misturado com muita carga cultural e com muita carga histórica também. E mais uma vez, fica o meu convite, leiam Alberto Mussa e me digam o que achou aqui no comentário de baixo. Vamos para além da nossa bolha, vamos para além dos livros mainstream, dos livros que estão empurrando goela abaixo pra gente, as editoras atuais, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo e não esquece de conferir esse videozinho aqui em que eu falo sobre um homem que em uma noite de Natal simplesmente descobriu que estava vivendo da maneira completamente errada. E eu te vejo no próximo vídeo.